Olá, boa tarde. O JC1 começa agora com uma pergunta. Que tal começar o ano se preocupando mais com a saúde? A OMS declarou 2020 como o ano da alimentação vegetal. Faz bem para as pessoas e para o planeta. Por falar em saúde, um estudo mostra que as crianças e os jovens estão ficando muito tempo nos celulares e tablets e, por isso, não querem mais saber de atividades físicas. Atenção com o seu dinheiro. Vem aí as mudanças no cheque especial, que começam a valer na próxima semana. Foragido, suspeito de ataque ao grupo Porta dos Fundos, divulga vídeo nas redes sociais. Há uma recompensa por informações que levem à captura dele. O Ano Novo Chinês só começa no dia 25. E o que será que nos reserva o Ano do Rato? Vilões no cinema, os tubarões têm grande importância para a saúde dos oceanos e prestam serviços à ciência. JC1 Cultura de Informação começa agora. O imposto sobre propriedade de veículos automotores começa a ser cobrado em janeiro em alguns estados. O IPVA é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. Alguns estados, como São Paulo, oferecem desconto no pagamento em cota única. A repórter Laís Duarte tem mais informações e traz pra gente agora. Boa tarde, Laís. Não tem como escapar, né? O ano já começa com contas. Pois é, Joyce, boa tarde para todo mundo. E se você está aí na sua casa esperando receber o boleto, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, viu? Mais uma vez, o boleto não vai ser entregue na casa dos contribuintes. É preciso consultar nas agências bancárias, nos terminais de autoatendimento. E para quem optar por pagar tudo de uma vez só, o desconto é de 3%. Eu vou conversar com a Cíntia Sena, que é educadora financeira. Cíntia, vale mesmo a pena pagar tudo numa cota única? Boa tarde. Boa tarde. Vai valer a pena para aquelas pessoas que têm reservas de pelo menos 3 vezes o valor do imposto. Se você não tem essa reserva, compensa fazer o parcelamento, lembrando que não vai ser apenas essa conta que vem agora. Então tem que estar preparado para outras contas e ter essa reserva em casa. E o que acontece com quem não pagar na data de vencimento? Ao não pagar na data de vencimento, terá multa e juros, e a multa é em torno de 20%. Então tem que ter muito cuidado e atenção para não onerar mais ainda o custo do início de ano. Tá ok, muito obrigada pela participação. Olha só, a consulta para ter todas as informações sobre o seu IPVA também pode ser feita pelo site portal.fazenda.sp.gov.br. Joyce. Obrigada, Laís. Boa tarde. E olha, quem vai aproveitar o mês de janeiro para viajar não precisa só gastar dinheiro. Pode reduzir alguns gastos, por exemplo, com a conta do telefone, a internet, a academia de ginástica e com os equipamentos eletrônicos. A repórter Adriana Cimino conversou com o educador financeiro Reinaldo Domingos e tem mais dicas de economia. Uma resolução da Anatel prevê a suspensão sem custo e temporária de 30 a 120 dias dos serviços de telecomunicações. Mas mesmo sem pedir esse desligamento, é possível economizar principalmente com energia, né, Reinaldo? Sem dúvida alguma, começando pela geladeira, no módulo lá férias, que é importante você não gastar muito. E ainda, aquelas LEDs, aquelas lâmpadazinhas, controle remoto, lá do micro-ondas, tudo aquilo que existe, que tem aquela lâmpadazinha, custa R$ 6 por mês. Olha a importância disto, né? E mais, você pode também economizar no supermercado, algo que você não vai consumir durante as suas férias. Quais outras iniciativas a gente pode tomar para economizar? Aquela academia que você gosta de fazer, mas esse mês você vai trancar, suspender a academia. E ainda não se esquecer, ao retornar às férias, ter dinheiro para cumprir com os compromissos futuros. Muito obrigada por conversar com a gente, Reinaldo Domingos, educador financeiro. Bom, não subestime essas pequenas economias, porque juntas elas fazem a diferença. E boas férias.
Como fazem, né? E você pode participar aqui do programa com as suas perguntas, os seus comentários, é só usar a hashtag JC1. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, o nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter, @jornal_cultura, e nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Vamos falar de saúde porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou 2020 como o Ano Internacional da Saúde Vegetal. Isso significa que a entidade quer estimular o consumo de alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, como forma de prevenir doenças. E na recomendação da OMS, o prato ideal é colorido e com vários tipos de vegetais. E tem pouco carboidrato e proteína animal. Escolher alimentos saudáveis é hábito antigo de Leopoldo. Desde criança a gente se acostuma a comer, né? E você vai criando hábitos, vai crescendo e vai... Sempre foi gordo a vida inteira, né? Pai e mãe, no caso, as irmãs, todo mundo. Então o médico falou, magro você não vai ficar, então você tem que segurar mesmo na comida, né? Para quem ainda não tem essa consciência, a Organização Mundial da Saúde declarou 2020 o Ano Internacional da Saúde Vegetal. É super importante a gente consumir mais alimentos de origem natural, porque são eles que vão trazer nutrientes para o nosso organismo funcionar direito, para o nosso metabolismo funcionar direito, exercer todas as funções que a gente precisa. Então é importante a gente consumir no mínimo, por exemplo, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Frutas, verduras e legumes são fontes de vitaminas, minerais e fibras. Os tubérculos e os cereais são ricos em carboidratos, essenciais para nos dar energia. As oleaginosas têm gorduras insaturadas e as leguminosas fornecem ferro e proteína. Juntos, eles compõem um prato ideal. Então, se a gente dividir o prato no meio e colocar em metade dele verduras e legumes, e com pelo menos 3 cores diferentes, a gente já vai ter um prato metade equilibrado. Aí, para a outra metade, a gente vai dividir de novo em 2, vai deixar 1/4 para o carboidrato, de preferência aqueles mais ricos em fibras, e 1/4 para as proteínas. É preciso também apostar na diversidade e as cores são uma boa forma de se guiar. Alimentos cor de laranja têm beta-caroteno e vitamina A, importantes para a imunidade e a visão. Os verde escuro têm magnésio e ferro, bons para a saúde mental e para combater a anemia. E os vermelhos são ricos em licopeno, que previne o câncer. É bom também dar preferência aos produtos da época. Além de serem mais baratos, eles têm maior concentração de nutrientes. Janeiro é o mês de alimentos como pimentão, pepino, beterraba e quiabo. Oliver tem só 10 meses e já está aprendendo com a vovó as vantagens de se comer vegetais. Ele é democrático, ele não é muito caro. Segundo, é rápido para preparar. Terceiro, é saudável. E ajuda no crescimento dele. E ajuda no crescimento do pequenininho. Ele adora verdura. A tarifa das passagens de ônibus municipais de São Paulo, do metrô e dos trens da CPTM teve um aumento de 10 centavos. Passou de R$ 4,30 para R$ 4,40. O reajuste de 2,33% ficou abaixo dos índices de inflação, de 3%. A Interpol emite um mandado de prisão contra o ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn. A conta de luz mais barata para aqueles que mudarem os hábitos no consumo. E temporal provoca inundações e desabamento em Belo Horizonte. As chuvas fortes que caíram ontem em Belo Horizonte provocaram o transbordamento de córregos e a interdição de avenidas da cidade. No anel rodoviário, um barranco desabou, provocando problemas para o trânsito. Vários carros ficaram retidos nos alagamentos e o temporal durou cerca de 2 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirma que a conta de luz pode ficar até 20% mais barata para quem aderir ao programa de redução no consumo. A tarifa especial beneficia aqueles que diminuírem o consumo nos horários de pico, ou seja, no início e no final do dia. Em Tóquio, promotores foram até a casa do ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, em busca de provas que esclareçam detalhes da fuga dele para o Líbano. Familiares do executivo desmentiram que ele tenha fugido escondido em caixas de instrumentos musicais.
Há informações de que Gon entrou no Líbano com um passaporte francês que mantinha escondido, uma vez que os passaportes brasileiro e libanês tinham sido apreendidos pelas autoridades japonesas. E a Turquia prendeu 7 pessoas suspeitas de envolvimento na fuga do empresário Carlos Ghosn do Japão para o Líbano. Entre os detidos estão os pilotos do jato particular que fez escala no país na viagem com destino a Beirute. No momento, Ghosn se encontra na residência de parentes no Líbano. O suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos divulga um vídeo nas redes sociais. Ele está foragido e há informações de que ele estaria em Florianópolis. Há uma recompensa para quem der pistas que levem à captura dele. No vídeo que postou nas redes sociais, Eduardo Fauzi Serquisi faz acusações aos integrantes do Porta dos Fundos, a quem chama de marginais. A sede do grupo foi atacada com bombas caseiras como represália pela exibição de um programa de humor que tem Jesus Cristo como personagem principal. Dos 5 atacantes, Eduardo foi o único identificado. Filiado ao PSL, ele tem antecedentes criminais e responde a processos por ameaças e agressão contra a mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 2.000 por informações que permitam a prisão do suspeito. As eleições municipais deste ano trazem uma preocupação para a Justiça Eleitoral e outras entidades: o combate às fake news. O ano mal começou e no celular do Carlos Roberto chovem mensagens falsas. Tem um texto atribuído ao Lulu Santos, que a gente sabe que não foi ele. Ele mesmo já desmentiu. Agora tem uma que a França está interessada na Amazônia por causa das pérolas da Amazônia, né? 2020 traz uma preocupação a mais em relação às notícias falsas. É ano de eleições municipais, hora de redobrar as atenções. Na última campanha, o Tribunal Superior Eleitoral foi muito criticado por não ter conseguido dar uma resposta eficiente para combater as fake news. E agora já pensa nos próximos desafios. O TSE aprovou uma resolução que determina aos candidatos o dever de checar informações antes de divulgá-las na propaganda eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do TSE em maio, afirmou que decisões judiciais não bloqueiam fake news. Você pode combater eventualmente e retirar uma aqui e retirar outra ali. Mas a difusão, a velocidade e o volume em que isso é difundido, imaginar que a gente possa conter isso por decisão judicial é uma fantasia. É como aparar vento. Não vamos conseguir. Para o professor David Nemer, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o uso de fake news nas eleições desse ano será a regra. O uso das fake news se mostrou eficiente e barato em 2018. E o pior, sem punição adequada. O que abre um precedente muito perigoso, onde mostra que a criação e a distribuição desse tipo de conteúdo não vai ser punido. Para o professor Marcelo Zufo, da Escola Politécnica da USP, o maior desafio é o que ele chama de consenso na sociedade. As pessoas propagam fake news quando elas recebem uma informação, se indignam e repassam essa informação adiante. A partir do momento que no mundo o jornalismo e a ciência passam a ser relativizados por políticos e por cidadãos que têm acesso a meios massivos de comunicação, isso traz um fenômeno adicional. Daqui a pouco, na nossa conversa no estúdio, nós vamos falar sobre os exageros no uso das tecnologias e as suas consequências. E mais, um estudo mostra que o uso excessivo dos celulares, tablets, reduz a atividade física das crianças e dos adolescentes. A gente volta já já. A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, os juros do cheque especial serão limitados a 8% ao mês. Mas o Banco Central vai permitir que as instituições financeiras cobrem tarifa dos clientes pela disponibilização do cheque especial, mesmo para quem não utilizar o limite. Gildásio é orientador financeiro e carrega a experiência de quem trabalhou 33 anos em bancos. Nesse tempo, viu muito cliente se enrolar por causa do cheque especial. Ele é um crédito que está ali disponível
ele usa de forma sem nem perceber que está usando e por trás disso tem uma cobrança de juros que mesmo com a limitação atual ainda é muito alta. A partir de segunda começam a valer as novas regras do especial. A taxa de juros mensal não poderá passar de 8%, 152% no ano. Hoje elas chegam a 16% ao mês. Mais de 500% no ano. Para compensar a restrição, os bancos poderão cobrar tarifa de quem tem limite de cheque especial maior que R$ 500, mesmo se a pessoa não usar o serviço. Para clientes novos, a cobrança começa já. Para os antigos, a partir de junho. Em ofício ao Banco Central, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu a revogação da tarifa. Segundo a entidade, o consumidor não pode concordar com uma cláusula abusiva ou com uma obrigação que não seja devida. Hoje, 62 milhões de clientes pagariam a tarifa. Outros 19 milhões têm limites inferiores a R$ 500 por mês e estariam livres da cobrança. Pelo menos um banco já anunciou que não cobrará dos clientes. Mas para evitar dor de cabeça e fugir do especial, o Gildásio recomenda fazer uma reserva de segurança. Uma pessoa que é CLT, que tem uma renda mais certinha, a gente estima entre 4 ou 6 meses de despesas da pessoa. Se a pessoa é um autônomo que tem uma renda mais incerta, isso pode chegar até a 12 meses. E esse dinheiro serve para dar uma tranquilidade para a pessoa seguir no dia a dia, porque numa emergência ele tem o dinheiro disponível para usar e nisso ele pode até negociar preços à vista, com desconto e tudo mais. A multa de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na demissão sem justa causa foi extinta. Até então, em uma demissão sem justa causa, a empresa pagava 40% de multa sobre o FGTS ao trabalhador, mais 10% para o governo. Esta multa complementar para a União foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso para cobrir rombos deixados pelos planos Verão e Collor. Agora foi extinta pela medida provisória que instituiu os recentes saques de R$ 500 do fundo. Um alívio nos caixas das empresas e do governo. Ao sair da conta única do Tesouro para o FGTS, o dinheiro era computado como despesa primária, entrando no limite de gastos. Os trabalhadores demitidos sem justa causa continuam recebendo os 40%. Este empresário veio da Grécia em 1992 e hoje comanda 4 restaurantes em São Paulo. Os 200 funcionários são contratados pelo regime CLT. Ele apoia a medida. Os 10% que vai para o governo, porque tem que ir para o governo. Poderia até ir para o funcionário, até eu concordo, mas 10% para ir para o governo, para quê? É isso, então eu sou a favor que tira 10%. Um sistema de inteligência artificial para identificar o câncer de mama provou ser tão bom quanto a análise de radiologistas na detecção da doença e promete reduzir erros de diagnóstico. O estudo, publicado na revista Nature nesta quarta-feira, é o mais recente a mostrar o potencial da inteligência artificial em aumentar a precisão de imagens para identificar o câncer de mama, doença que afeta 1 em cada 8 mulheres em todo o mundo. A Sociedade Americana de Câncer diz que 20% dos casos em mamogramas não são identificados por radiologistas e metade de todas as mulheres que têm o resultado após um período de 10 anos, são casos de falso positivo. A equipe que realizou o projeto inclui pesquisadores do Imperial College de Londres e o Serviço Britânico de Saúde, que treinaram o sistema para identificar casos de câncer em dezenas de milhares de mamogramas. Eles compararam prognósticos da doença em mais de 25 mil exames do Reino Unido e mais de 3 mil nos Estados Unidos. O estudo mostrou que a inteligência artificial conseguiu identificar casos de câncer com uma precisão similar à dos radiologistas, reduzindo os falsos positivos em mais de 5% e cortando os falsos negativos em quase 10%. O projeto ainda tem algumas limitações e, para começar a ser usado amplamente, precisará ser regulamentado e aprovado, o que ainda pode levar algum tempo. A greve nos transportes ferroviários na França completa quase um mês. Um vídeo mostra o líder coreano num passeio por um campo montado em um cavalo branco. E com os incêndios na Austrália, o governo autoriza a retirada forçada de moradores das áreas de perigo.
O chefe do governo do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, declarou o estado de emergência a partir de amanhã e com duração de 7 dias para permitir a retirada de pessoas nas áreas sob risco. Desde o início da temporada dos incêndios, essa é a terceira vez que é declarada emergência no estado mais populoso da Austrália. Enormes filas de carros se formaram em supermercados e postos de combustíveis, com moradores e turistas em busca de suprimentos e também nas estradas em direção à cidade de Sydney. O diretor dos bombeiros admitiu que é impossível neste momento apagar ou controlar mais de 200 incêndios alimentados pelas altas temperaturas e ventos fortes que se espalham pelo sudeste do país, nos estados de Nova Gales e Vitória, ameaçando várias cidades. Uma densa nuvem de fumaça cobre a capital do país, Canberra, onde as pessoas usam máscaras para andar nas ruas. O fogo já queimou mais de 5 milhões de hectares, além de mais de 1.300 casas e negócios que foram reduzidos a cinzas. Hoje, navios e aviões militares foram enviados com águas e assistência médica para ajudar na retirada de pessoas refugiadas numa praia para escapar das chamas do hotel onde estavam, que foi totalmente destruído pelo fogo. Devem ser retiradas até 4.000 pessoas e o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, criticado pela falta de medidas contra o aquecimento global, afirmou que as prioridades são o combate ao fogo e as evacuações, e não as mudanças climáticas. A lista de 18 vítimas fatais até agora deve subir, já que na área rural de Melbourne, uma pessoa morreu e 17 foram declaradas desaparecidas. E as consequências dos incêndios na Austrália já chegaram em algumas ilhas da Nova Zelândia, onde os glaciares e a neve no alto das montanhas mudaram de cor com as cinzas dos incêndios, um cenário que preocupa pelos impactos ambientais. Com plataformas de embarque vazias, a greve dos trabalhadores do sistema ferroviário na França contra a reforma da Previdência, que começou no dia 5 de dezembro, entrou hoje no 29º dia. Apenas 1/4 dos trens urbanos estão em circulação e só a metade dos trens de alta velocidade deixam as estações. Muitos usuários lembram da greve de 1995 e apoiam os grevistas. Eles insistem na retirada do projeto do presidente Emmanuel Macron, que unifica os 42 regimes de previdência do governo e aumenta em 2 anos a idade mínima de 62 anos para a aposentadoria. A TV estatal da Coreia do Norte exibiu o vídeo do líder norte-coreano Kim Jong-un montado num cavalo branco feito recentemente numa montanha sagrada junto com seus auxiliares no final do ano. No vídeo, Kim é visto junto com a primeira-dama, Ri Sol-ju, além de altos oficiais, passeando por cenários cobertos de neve no Monte Kaiktu. O local é um vulcão adormecido na fronteira com a China e considerado sagrado por coreanos do norte e do sul, que afirmam que a montanha é o local de nascimento da Península Coreana. Ao longo de 1 hora de vídeo, Kim visita vários locais do interior do país e termina num belo pôr do sol em clima de aventura. Celular de mais e exercício de menos. Um estudo mostra que o uso excessivo dos dispositivos móveis provoca a queda na atividade física das crianças e dos adolescentes. 2 irmãos unidos por uma paixão, os jogos eletrônicos. Se eles jogam muito? Muito. Todo dia até a noite, de cedo até a noite. E quando a família pede para desligar? Aí a gente faz... Vai, vó, deixa a gente ficar só mais um pouquinho. E se a bateria acaba? A gente põe para carregar e eu vou assistindo no computador. Bem diferente da infância do pai. Na idade deles eu estava brincando na rua. Brincando de jogar bola, de taco, de pega-pega, né? Então, andando de bicicleta, que eu me quebrei muito andando de bicicleta. O que é realidade para o Nicolas e a Emily se repete com crianças de todo o Brasil e do mundo. Pesquisadores do Japão constataram que meninas e meninos estão deixando de praticar 1h30 de atividades físicas por semana por causa dos aparelhos eletrônicos.
e isso pode provocar problemas de saúde. O aumento da obesidade, o aumento da ansiedade, porque a atividade física provavelmente tem jogos, e os jogos ajudam muito o comportamento coletivo. O estudo acompanhou 2 milhões de estudantes e concluiu que eles perderam força física e capacidade atlética. Os vilões? Os smartphones. O que preocupa muito é a criação de uma geração que nós chamamos floco de neve, que é uma geração imediatista, ansiosa, impulsiva e que não aceita frustração. Uma geração voltada ao prazer imediato e que não tolera a negativa. Nada substitui a experiência da vida. Bom, e para conversar com a gente sobre os exageros, os excessos no uso da tecnologia e as suas consequências, nós convidamos o médico psiquiatra Rodrigo Menezes Machado, do Ambulatório de Transtornos do Impulso da USP. Doutor Rodrigo, boa tarde, obrigada por estar conosco. Obrigado pela oportunidade, Joyce. Doutor Rodrigo, a gente viu ali na reportagem muitos das consequências que o médico citou. A gente sabe que socialmente são muitos os prejuízos dos adolescentes, das crianças, dos adultos mesmo, que deixam de conviver mais com as pessoas que estão ali próximas, né? Mas do ponto de vista médico e clínico, quais são os principais prejuízos, né, que a gente pode sentir usando tanta tecnologia? Exatamente, os prejuízos eles podem ser imensos, né? Eu trabalho numa equipe em que a gente lida com essa ponta, né, do iceberg, com os indivíduos que adoecem e que começam a ter inúmeros prejuízos, tanto na vida social quanto profissional, uma restrição da quantidade de atividades em que fazem no dia a dia. Começam a ter prejuízos reais e acabam por buscar ajuda ou a partir de vontade própria ou incentivo de terceiros. E a gente tem visto uma onda de cada vez mais pessoas adoecendo e desenvolvendo comportamentos problemáticos associados ao uso das tecnologias, o que tem sido extremamente preocupante, e isso é uma onda mundial. E quais sinais que essas pessoas mostram a princípio? Porque uma coisa é uma criança, um jovem que gosta de ficar muitas horas ali jogando ou conversando com os amigos pelas redes, e outra coisa é aquele adolescente que não consegue fazer outra coisa. A gente diria que é como se fosse um espectro, em que não é que simplesmente uma pessoa ou ela está num uso saudável ou ela está num uso extremamente problemático. Você tem etapas, né? Você tem um desenvolvimento do processo de adoecimento. Então, quais são os sinais de risco que a gente poderia identificar para dizer que uma criança, um adolescente ou um adulto está adoecido? Então, primeiro é a perda de controle. É quando esse indivíduo, ele declaradamente ou de forma observada por terceiros, ele perde o controle em relação, ele fica mais tempo do que era o planejado. Então, eu achava que meu pai estabeleceu que eu tinha que ficar 2 horas no máximo jogando e eu estou aqui há 4 e eu percebo uma dificuldade em interromper esse estímulo, esse uso de tecnologia. Isso não só relacionado a jogos, mas smartphone, qualquer tipo de tecnologia. Então, eu passo horas e mais horas e um aumento crescente nessa quantidade de horas e, principalmente, um prejuízo em esferas da nossa vida. Então, esfera social, profissional, estudos, eu começo a ter círculos de amizade cada vez mais restritos e muitas vezes restrito ao ambiente tecnológico, né, às redes sociais e menos contato cara a cara. E muitas vezes, quando eu me sinto impossibilitado de utilizar a tecnologia, por exemplo, eu estou na sala de aula, mas eu não posso estar jogando ou vendo um vídeo sobre o jogo, eu fico irritado, eu fico mais ansioso ou com alguma alteração no meu humor em função da impossibilidade de estar lá utilizando a tecnologia em questão. E daí que vem as patologias, e quais seriam, então? A gente sabe que a questão das patologias, elas são uma via de mão dupla, né? Elas podem tanto serem iniciadas depois de um processo de adoecimento, em função do uso problemático de tecnologias,
quanto o uso problemático pode ser uma consequência delas. Por exemplo, um indivíduo deprimido, ele tende a se sentir mais confortável numa rede social, num smartphone, uma vez que ali ele tem gratificações imediatas, né? Quando eu estou mais isolado socialmente, eu preciso de menos esforço para obter algum tipo de gratificação. Mas esses ambientes controlados tecnológicos, eles também propiciam o início de depressão. Então a gente sabe que tem algumas associações claras em relação ao uso problemático de tecnologias. Depressão, ansiedade, ansiedade social, que é uma ansiedade que aparece em situações sociais, né? Muitas vezes essa ansiedade social, que é essa ansiedade, por exemplo, quando eu tenho que falar em público ou quando eu tenho que falar com pessoas diferentes, isso é o terreno fértil perfeito para eu começar a recorrer a redes sociais e tecnologia. Porque se eu me sinto desconfortável na situação física, social, aquele ambiente é um ambiente muito mais confortável. E aí eu fico ali dentro daquela minha bolha. Passa a se esconder dentro do mundo virtual. Exatamente. E esse meio termo, né? O homem ainda está longe de encontrar o que seria a combinação perfeita entre o mundo real e o mundo virtual? Eu acho que esse é um grande X da questão, porque cada vez mais a tecnologia está permeando o meio que a gente vive. Cada vez mais a gente está com gadgets que estão o tempo inteiro com a gente, o tempo inteiro interagindo. Então a gente está perdendo um pouco essa noção divisória do que é estou conectado ou não estou conectado, né? Tem até um termo que é utilizado, chama transhumanismo, que aborda justamente isso, de que cada vez mais o homem vai estar conectado à máquina. Então fica mais e mais difícil da gente conseguir perceber quando que está sendo ultrapassado essa linha divisória, uma vez que é algo que, de repente, eu preciso para o meu dia a dia. E a gente fala de pais que precisam impor limites no uso de tecnologia para os filhos. Mas, ao mesmo tempo, esses pais, muitas vezes, não têm controle do seu próprio tempo e de como eles fazem uso dessas ferramentas não digitais. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um gancho importante para a gente falar quais seriam os limites em relação a isso. Lembrando que esses limites, eles ainda não são tão bem definidos, porque os estudos estão começando a sair agora, mas o que está com o maior dado de robustez em relação a quanto tempo permanecer conectado? Então, a gente fala que até 2 anos, no cenário ideal, até 2 anos de idade seriam 0 telas, inclusive telas passivas, em que a criança ficaria assistindo aqueles vídeos no YouTube, por exemplo. Então, até 2 anos de idade, 0 telas. Por quê? Porque tem estudos que estão mostrando que crianças que foram expostas a telas e crianças que não foram expostas a telas até os 2 anos tiveram um desempenho cognitivo diferente. Então, evoluíram melhor as que não tiveram exposição e tiveram exposição ao mundo real e atividades mais lúdicas e físicas. Bom, dos 2 aos 5 anos, seria 1 hora de exposição a telas por dia, supervisionado sempre o conteúdo que estaria sendo assistido ali. E mais de 6 anos para cima, no máximo 2 horas de tela, né? E adultos entre 2 a 3 horas de uso de tecnologia. Se a gente parar para pensar nesses limites, é fácil da gente perceber que a gente está extrapolando. Tudo errado, né? Exatamente. Então, isso, mas por que esses limites? Porque os estudos eles têm mostrado que quando tem uma associação maior de uso, isso deixa você mais propenso ao adoecimento. E aos olhos da ciência, é possível dizer que talvez o cérebro humano ainda não estivesse pronto, preparado para tanta interação com um mundo virtual como a gente tem hoje? Exatamente. Existem algumas teorias interessantes que falam que a gente, como ser biológico, evoluiu muito mais devagar do que a gente como sociedade. A sociedade evoluiu absurdo nos últimos milênios aí. E a gente, como ser humano, a gente ainda está muito próximo do que a gente era quando o Homem das Cavernas. Então, isso justificaria o porquê do crescimento da prevalência, da quantidade de indivíduos que estão desenvolvendo depressão, ansiedade. Então, a gente pode falar, é uma grande dúvida, mas a gente pode falar que a gente não estava preparado para essa evolução brusca e intensa que a gente teve num curto espaço de tempo. E a única forma de se proteger frente a isso seria esse controle, essa tentativa, pelo menos, de controle, de autocontrole? Você tem várias formas. Assim, a mais importante é a autogestão, porque
você criando limites para você mesmo, para os seus familiares, você está ali no dia a dia e você é quem tem as rédeas do controle em relação a isso. Agora, é super importante um movimento político que começou nesse período agora que a gente está, em que a sociedade política ela começou a perceber que tem que ter regras éticas no limite de como essas tecnologias interagem com a gente. Então, nos Estados Unidos, eles começaram a observar que as tecnologias, qual é o objetivo de quando eu crio um app, um aplicativo para um usuário? Eu quero que ele use aquilo. E eu tenho formas de persuadir esse indivíduo para ele continuar e usar mais e mais. Então, que eles chamam de tecnologia de persuasão. Só que essa tecnologia de persuasão, ela está extrapolando um limite ético muito complicado e que, inclusive, eles tiveram uma audiência pública no Senado americano, por exemplo, para discutir justamente esses limites em que a tecnologia pode atingir. Doutor Rodrigo Machado, muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e daqui a pouco aqui no JC1, o Ano Novo Chinês só começa no dia 25. E o que a gente pode esperar do Ano do Rato? E mais, nós apresentados como vilões nos mares, nos filmes, os tubarões têm grande importância para o equilíbrio dos oceanos. A gente volta já já. No Brasil e na maioria dos países, o Ano Novo já começou, mas na China, a virada só vai acontecer no próximo dia 25. E este será o Ano do Rato. Para os chineses, cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do zodíaco, que tem um papel importante na cultura do país. Na Ásia, além da China, diversos países utilizam esse calendário, que é lunisolar, uma vez que utiliza os ciclos da Lua e do Sol. De acordo com a crença milenar, o Ano do Rato traz como características negativas as paixões violentas, tendência à radicalização na defesa de ideias e manifestações políticas. Também será um período marcado por emoções fortes e ciúmes. Já do lado positivo, ainda de acordo com a crença, prevê muita energia, dinamismo e prosperidade, que pode vir em forma de fortuna inesperada para alguns. Em relação ao zodíaco ocidental, o signo mais associado ao Ano do Rato é Sagitário. Os ciclos do calendário chinês têm duração de 12 anos. Então, esse ano será dos que nasceram, por exemplo, em 1972, 84, 96 e 2008, que estariam mais expostos à influência desse período. As características dessas pessoas são a rapidez de raciocínio, a versatilidade e uma certa facilidade para fazer dinheiro. Entre as celebridades nascidas nesse período, podem ser lembrados Diego Maradona, a cantora Avril Lavigne e o ator Tom Holland. E a nave Parker, da NASA, está investigando bem de perto a estrela maior do nosso sistema. Perto em termos espaciais, é claro. Considerando que o Sol fica a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, até que a nave Parker se aproximou a uma distância razoável. O ponto máximo de aproximação é de cerca de 25 milhões de quilômetros na parte interna da atmosfera solar, conhecida como corona. Mais do que isso, seria impossível por causa do calor, que iria inutilizar os equipamentos da nave. O objetivo da missão é recolher dados sobre os fenômenos que ocorrem por lá e que têm grande impacto no clima e nas comunicações na Terra. Visto à distância, o Sol parece relativamente calmo, com exceção do forte calor que emite. Mas o fato é que a estrela está em permanente atividade, emitindo bilhões de partículas magnéticas que interferem nos sistemas de navegação aqui na Terra e também nos satélites que trafegam pelo espaço. Até agora, a nave Parker já completou 3 das 24 órbitas em torno da corona solar. Espera-se que esta missão traga novos e importantes dados sobre a estrela que sustenta todo o sistema ao qual pertence o nosso planeta. Parker still has more work to do, but it's already helping us see our star in a whole new light.
Muito além da fama de vilões, como são apresentados no cinema, os tubarões dão uma enorme contribuição para a saúde dos oceanos. O primeiro papel fundamental exercido pelos tubarões está relacionado com o fato de serem predadores do topo da cadeia alimentar. Quando são capturados em larga escala, acontece um efeito cascata que afeta toda a vida nos oceanos. Para se ter uma ideia de como esse equilíbrio é delicado, se os tubarões desaparecem de uma área, segue-se o aumento de certas espécies de peixes que se alimentam de tipos específicos de algas. Se ocorrer o crescimento de um único tipo de alga, isso afeta a vida dos corais marinhos, que para florescer dependem da diversidade. Isso significa que a presença deles é essencial para todo o ecossistema marinho. Agora vamos ver outra importante contribuição que eles trazem. Institutos de pesquisa de diversos países têm utilizado os tubarões como verdadeiros guardiões dos oceanos. Chips implantados na pele deles transmitem inúmeras informações de interesse científico, de alterações na temperatura da água, a contaminação por produtos químicos e outras mudanças provocadas pela ação humana. E não se pode esquecer de um detalhe. Eles circulam pelas regiões profundas, onde os equipamentos dos cientistas raramente conseguem alcançar. O JC não termina aqui, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e no YouTube pelo canal do Jornalismo TV Cultura. Uma boa tarde para você e eu te espero amanhã, à 1h. Até lá!